Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 27 de novembro, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro de Daniel, capítulo 6, versículos 12 ao 28. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, aproximaram-se os chefes do reino e encontraram Daniel orando e fazendo preces a seu Deus. Foram ter com o rei e falaram a propósito do decreto. Ó rei, acaso não assinaste um decreto segundo o qual toda pessoa que nos próximos 30 dias dirija oração a qualquer divindade ou homem que não sejas tu, ó rei, seria tirado na cova dos leões? O rei respondeu: o que dizeis é verdade, como manda a lei dos medos e persas, e que não pode se violar. Então eles disseram perante o rei: Daniel, um dos cativos de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste, mas 3 vezes por dia ele faz as suas preces e orações. Ao ouvir isso, o rei ficou muito desapontado e tomou a resolução de salvar Daniel, empenhando-se em libertá-lo antes do pôr do sol. Mas aqueles homens instaram com o rei e disseram: não te esqueças, ó rei, de que a lei dos medos e persas não se pode mudar nenhum decreto que o rei tenha promulgado. Então o rei deu ordem para buscar Daniel e lançá-lo na cova dos leões, e disse a ele: o teu Deus, a quem prestas culto com perseverança, haverá de salvar-te. Trouxeram uma pedra e colocaram-no sobre a boca da cova, que o rei marcou com seu anel e os dos grandes da corte, para que nada se tentasse contra Daniel. O rei retirou-se para o palácio e foi dormir sem cear, e não quis que lhe trouxessem comida. Além disso, não conseguiu conciliar o sono. Ao raiar do dia, levantou-se o rei e foi apressadamente à cova dos leões. Aproximando-se da cova, chamou por Daniel com voz aflita e disse: Daniel, servo do Deus vivo, teu Deus é quem prestas culto com perseverança, pôde salvar-te dos leões? E Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Os leões não me fizeram mal, porque na presença dele foi provada a minha inocência. Tampouco pratiquei qualquer crime contra ti, ó rei. Com isso, alegrou-se grandemente o rei e mandou tirar Daniel da cova. Quando o retiraram, nenhuma lesão mostrava ele, porque acreditara em seu Deus. O rei mandou vir os homens que acusaram Daniel e os fez lançar na cova dos leões, juntamente com seus filhos e suas mulheres. Estes não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões caíam sobre eles, esmagando-lhes os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que habitavam a terra: que vossa paz se multiplique. Está decretado por mim que em todo o território do meu império todos respeitem e temam o Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. Seu reino não será destruído e seu poder durará eternamente. Ele é o libertador e o salvador, que opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem salvou Daniel das garras dos leões. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus queridos irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. A primeira leitura da liturgia de hoje nos mostra
esse grande livramento que o Senhor concedeu a Daniel. Inclusive, eu te convido, leia o livro de Daniel. O Senhor vai falar muito com você a cada capítulo. E hoje nós somos chamados a meditar, primeiro, sobre a nossa fidelidade ao Senhor. Nós meditamos ontem que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. E nós falamos de homens e mulheres, dos apóstolos, santos e mártires, que deram a vida pelo nome do Senhor. Já lá no Antigo Testamento, nós temos também grandes exemplos, como o exemplo de Daniel. Daniel viveu momentos difíceis, mas ele nunca ele saiu da presença de Deus. Ele nunca deixou de acreditar em Deus, mesmo e principalmente nos momentos de dor e de tribulação que ele passou. A nossa fidelidade, meus irmãos, ela é provada nos momentos difíceis. Jesus contou uma parábola da semente e ele deixou claro daquelas pessoas que recebem a palavra de Deus, mas quando vêm as tempestades, quando vêm os problemas, essas pessoas desistem. Muitos, quando estão enfrentando provações, acabam negando a fé, acabam deixando de testemunhar, como Jesus falou com os discípulos ontem, que nós lemos. Quando vocês forem presos e açoitados, será a oportunidade para vocês testemunharem. E Daniel viveu isso, porque diante do rei, ele testemunhou a verdade, ele foi chamado para decifrar uma mensagem, ele foi fiel a Deus, e o rei se agradou da maneira como Daniel vivia. Mas esse amor e essa amizade que o rei teve por Daniel despertou o ciúme de outras pessoas da corte. E eles então manipularam o rei para que fizesse um decreto impedindo que qualquer pessoa fizesse orações a outros deuses, sabendo que Daniel, ele fielmente, 3 vezes por dia, fazia as suas orações ao Senhor. Eles armaram então essa armadilha, e quando o decreto foi promulgado, aqueles homens então se dirigem ao rei, e como o rei tinha feito aquele decreto, nem o rei poderia voltar atrás. Só restava ao rei cumprir o decreto e mandar que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Leões famintos, a porta fechada, e Daniel estava agora diante de uma situação de maior provação. Mas Daniel, preste atenção nisso, Daniel não se desesperou, porque o mesmo Deus que havia livrado Daniel tantas vezes estaria com ele mais uma vez. Daniel não foi jogado na cova dos leões por desobedecer a Deus, por fraquejar na fé, não. Ele foi lançado ali justamente pela obediência, pela fidelidade a Deus. Assim como os apóstolos foram lançados nas prisões pela fidelidade a Jesus. E o Senhor então estava com Daniel. O Senhor então permitiu que aquilo acontecesse para que mais uma vez, naquele país, naquele reino, o nome do Senhor fosse glorificado e exaltado através de Daniel.
o rei, muito triste, mandou que Daniel fosse lançado naquela cova. E ele nem conseguiu dormir, porque não era o que ele queria, porque o rei conhecia quem era Daniel. Então, logo pela manhã, o rei se levanta e vai apressadamente à cova dos leões. Com o coração aflito e apertado, ele chama por Daniel e, para a alegria do rei, Daniel vai respondê-lo: aleluia! Isso é maravilhoso, meus irmãos. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum. Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Quando Daniel é lançado na cova dos leões, para os seus inimigos, era a derrota de Daniel, era o fim de Daniel. Mas para o nosso Deus, era só o começo de mais uma grande vitória, de mais um grande triunfo, de mais um grande milagre que seria contado a todas as gerações. Deus permite que Daniel fosse lançado naquela cova dos leões, mas junto com Daniel vai o anjo do Senhor. E aqueles leões ferozes, eles não tocam em Daniel, porque o anjo do Senhor protege Daniel. E essa é uma verdade que nós precisamos guardar no nosso coração. O Senhor nos protege. O Senhor envia seus anjos para nos guardar e nós não devemos temer a nada. E é por isso, meus irmãos, que aqui eu comento tanto com vocês sobre a nossa fidelidade a Deus, sobre não nos curvarmos às coisas do mundo, sobre sermos verdadeiros, sobre termos a coragem de dizer quem nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, nós somos batizados. E temos um compromisso de honrar o nome do Senhor onde nós estivermos. Assim como aconteceu com Daniel, é para acontecer com cada um de nós. Quando formos perseguidos pelo nome do Senhor, não podemos nos acovardar, não podemos negar a nossa fé, devemos ser fiéis, porque o Senhor, Ele vai nos honrar. E as lutas e tribulações que passamos vão ser sinal de testemunho. E foi isso que aconteceu. O coração do rei se alegrou. O rei manda tirar Daniel dali e lança naquela cova todos os homens que o acusaram, junto com as suas famílias. E todos morreram, esmagando os ossos. Foi o que os leões fizeram com eles. E a partir daquela experiência, aquele rei, reconhecendo a grandeza do Deus de Daniel, ele vai promulgar um decreto para todo o seu reino, declarando que a partir daquele momento todos deveriam respeitar e temer o Deus de Daniel. E o rei vai dizer: Ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Seu reino não será destruído e o seu poder durará eternamente. Ele é o libertador e o salvador, que opera sinais e maravilhas, porque foi Ele que salvou Daniel da garra dos leões. Aquele rei viveu uma grande experiência que, através da fé, através da perseverança e principalmente através da fidelidade de Daniel ao seu Deus, aquele rei pôde reconhecer que havia um rei maior do que ele, que havia um Senhor acima dele, e esse Senhor é o nosso Deus.
E aquele homem, então, reconheceu não só para ele, mas fez com que todo o seu reino reconhecesse o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, aquele que esteve com Daniel na cova dos leões e o salvou. É o mesmo Deus que quer a nossa fidelidade. É o mesmo Deus que prometeu estar conosco todos os dias. Por isso nós cristãos não podemos ter medo. Por isso eu quero te convidar hoje, não tenha medo de testemunhar Jesus onde você estiver. Não tenha medo de defender a sua fé, porque o Senhor vai te honrar. O Senhor vai estar com você. Através do testemunho da sua vida e do livramento que o Senhor te der, muitas pessoas vão reconhecer o poder de Deus, assim como aquele rei reconheceu. Foi lá na cova dos leões que o anjo do Senhor foi com Daniel. E o anjo do Senhor estará comigo, estará com você, com aqueles que forem fiéis ao Senhor. E o anjo do Senhor continuará fechando a boca dos leões. O anjo do Senhor continuará desarmando toda a armadilha de Satanás. O anjo do Senhor continuará desatando todos os nós e segurando em nossas mãos para que possamos testemunhar a nossa fé, não temer a nada e ter a certeza absoluta que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu tenho enfrentado lutas e eu tenho aprendido algo muito importante. E eu quero dizer isso hoje para você. Diante das suas lutas e das suas provações, haja como Daniel. Pare de perguntar a Deus por que a situação está difícil. Mas pergunte a Deus, para quê? Qual é o propósito, Senhor, desse momento difícil que eu estou vivendo? E você pode ter certeza que Ele vai te mostrar e você vai poder testemunhar com a sua vida que Ele é o nosso Deus. O Deus que livrou Daniel da cova dos leões. O Deus que enviou o seu anjo para fechar a boca daqueles leões. É o Senhor que está conosco todos os dias. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus de amor, quanto meu coração se alegra por partilhar essa palavra hoje. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sou o primeiro a ser tocado por essa palavra. Possamos crer, Senhor, que o Senhor está conosco. Que possamos crer que nenhuma provação é maior do que o teu amor por nós. E que vale a pena ser fiel a ti, Senhor. Que vale a pena não negarmos o teu santo nome, não negarmos a nossa fé, não nos envergonhar de ser cristãos. Vale a pena, Senhor, nós sermos fiéis a ti. Porque mesmo quando o mundo acha que é o nosso fim, que nós estamos derrotados, que nós estamos acabados, é ali que começa a manifestação da glória do seu nome, do seu poder que excede todas as coisas. Nos ajuda a ser perseverantes, para nos momentos de perseguição e de dor, possamos ter a certeza que nós não estamos sozinhos, que o Senhor envia seu anjo para fechar a boca dos leões ferozes que querem se levantar contra nós. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.